Saudações, pessoal! Bom dia para quem vê este vídeo de dia, boa tarde para quem já passou do meio-dia e boa noite para quem já está sob o véu noturno. Começando este 98º vídeo sobre alguns demons abordados na coleção Grimorium Verum Carpinicrum. Estes vídeos já são em si uma referência bem ampla para você começar a lidar com estes novos ou não explorados demons, seja academicamente ou na prática da tua magia e mesmo sem ter o apoio da obra como neste nome. Também destaco que me esforcem na visão o mais imparcial possível, quando muito contendo a opinião de ambos os lados pró ou contra demons, caso ao invés de praticar magia você adore tua religião pró ou contra cada um dos nomes aqui apresentados. Lembremos que a exploração destes nomes nos vídeos é quanto à relação deles com a magia, não com religiões. Mas não tenho como nem quero me preocupar com quem lida com estes demons em adoração ou combate religioso aos mesmos também. Cada pessoa no seu caminho. Então é aí que eu entro com minha proposta de trazer a demonologia para ser usada também dentro da magia do caos, ao invés de criar nova religião da mão esquerda, cada qual em seu caminho. Eu sei e já disse, mas em ambos os casos o dogma para se fazer o certo ultrapassa até mesmo as adaptações e mudanças que precisamos fazer para que nossas vontades pessoais se realizem, ou para substituirmos algo que falte pelo que temos em mãos diante de uma situação de urgência, por exemplo. Assim, que o resultado seja pela simplicidade de nossas ocasiões conforme necessitamos da magia. Opor-se a isso é uma autossabotagem, não uma regra. Ainda mais neste tema de hoje, de books, que explicara para muita gente que principalmente segue a cabala cristã, a entender melhor as coisas e porque na Bíblia tanto de hebreus como de católicos combatem a necromancia, espiritismo incluso. Assim é a prática que nos traz a excelência, do que um dogma mandando fazermos isso ou aquilo sem nos explicar nada. Assim a filosofia por detrás destes vídeos que faço é para se praticar demonologia sim, mas não exclusivamente a salomônica, ou a luciferiana ou a minha linha, mas uma constante adaptação para que você possa praticar sempre uma prática que funciona para você. Imagina o drama que seria discutir com dogmáticos a cor certa da vela quando sem um tostão e você precisa de um emprego urgente. Pois bem, na magia do caos você não só pode, mas deve improvisar, seja com incenso, seja com visualização e pathworking, seja com invocação ou evocação, ou seja como for desde que numa prática que funcione. O que importa é você construir a autoconfiança a realizar a tua vontade com sucesso. Assim na magia do caos o certo é a regra estabelecida nos seus primórdios, aquilo que funciona. Quando entrar num grupo ou parceria com alguém recomendo que use esta exigência para si e não perca tempo obrigando a outra pessoa a seguir a mesma filosofia pragmática tua. Mas quanto ao tema de hoje, o resto do vídeo é longo pois existem várias interpretações. Apesar deste nome de book não ter informações no Grimorium Verum original de Alibec nem qualquer menção no Dictionary Infernalis, do Coles de Plens, temos dois caminhos para analisarmos tal força, como daimon ou como um espírito. Ao interpretar o Dybbuk como daimon explica tudo com um ponto final, de que tanto a necromancia, incluso o espiritismo são condenados no Antigo
Antigo Testamento, por todos os seres de outros planos que tenha contato que não seja Deus ou seus anjos, serão demônios, inclusive espíritos, conforme a definição de Dibocks, também como espíritos humanos desencarnados. Diferente da maioria dos demons tratados até agora, a manifestação destes Dibocks sempre aconteceram, acontecem e acontecerão, assim como em qualquer terreiro, espíritos baixam em pessoas que aceitam isso, inclusive da nossa louvada Umbanda. Não é interpretação pessoal, mas apenas a regra que está na Bíblia, no Antigo Testamento, e que não seguem. Assim, quando numa igreja evangélica pastores convocam espíritos para baixarem em pessoas médiums, segundo o espiritismo na boa, mas segundo as raízes bíblicas deles não são as pessoas médiums que precisam ser a PEDREJADAS, mas as pessoas pastoras que fazem isso. Agora entenderão porque o termo daimon foi mal usado até hoje, nesta linha pouco conhecida, mas ainda assim muito importante seu destaque principalmente pelas suas manifestações modernas, conceitos que ainda têm enorme influência na nossa realidade. Assim, nesta pesquisa com ampla influência da religiosidade, de que as poucas pessoas que a compreendem condenam todo e qualquer deus de outra religião como demônio, agora isso inclui também no espírito dos humanos mortos. Senhores e senhoras, entrarei agora no calabouço que pela ignorância alheia sobre isso. Poucas pessoas consideram a Bíblia o que serviu no passado a uma realidade onde o medo do desconhecido sentenciou muitas pessoas, inclusive bruxas e bruxos, literalmente à fogueira das vaidades religiosas, não porque espíritos de humanos desencarnados sejam maus ou bons, mas porque humanos vivos não sabiam lidar com isso. Assim, dentro desta postura bélica para salvar a ignorância que matou milhões de pessoas durante a Inquisição na Idade Média desde 1300, principalmente antes de registros escritos em seus formulários produzidos em gráficas pós 1500. Este vídeo busca lhes trazer esclarecimento que vocês precisam orientar depois as pessoas que lhes perguntarem sobre isso, porque ao invés de condenarem a tua magia, principalmente caso você opere mediunicamente, estas orientações sobre este assunto lhe mostraram a razão pela qual a magia se tornou condenada, do que exaltada. Mas falando sobre Dibocks, este assunto não está na coleção Tão Grimorium Verum Carpe Nigrum, então é um novo pequeno bônus para vocês aproveitarem de assunto raramente explorado ou conhecido. Este é um que poucos que cabalistas e satanistas o consideram. Porém, por ser muito abrangente, implica em muitas possibilidades que ainda não desvendamos abordando o que é conceito na cultura hebraica, sua etimologia, sua história, seu legado, fuga das normas, os Dibuk e a bruxaria, dualidade dos Dibukes, demônios similares, aparência, atribuições, sigilos e cantos. Aqui N.O. Hora da magia do Conforme Mac, Carol K. e Mac, Dinah em sua obra, A Field Guide to Demons, Vampires, Fallen Angels, and Other Subversive Spirits. O Dibuk é descrito como o espírito de uma pessoa morta que entra e toma posse total de uma pessoa viva. A possessão de espíritos é bastante comum no cristianismo, sendo incorpórea. A espécie está sempre vagando e em busca de um corpo, variando de suínos a humanos. Gregório, o Grande, escreveu sobre uma freira que comeu uma folha de alface na qual um demônio estava invisivelmente empoleirado.
Ela não havia feito o sinal da cruz antes do jantar e depois da salada foi possuída. No judaísmo, os casos são menos comuns e foram atribuídos a Shedin impessoal até que o Dybbuk apareceu no século XVI. Subjacente ao Dybbuk na tradição judaica está a ideia do Gilgul, ou alma transmigratória, que pode ser encontrada nas ideias místicas judaicas do século XIII. O Dybbuk, no exorcismo, é sempre identificado como a alma de uma pessoa específica e reconhecível que viveu. Este livro inclui 2 ensaios. O ensaio de abertura, Like Sophia and Marcelle and Lise, discute questões gerais relativas às mulheres judias na sociedade patriarcal tradicional através de vários períodos históricos. O segundo ensaio, Speaking Voices, Silencing Worlds, Silenced Voices, elabora um tópico específico, o Dybbuk, que reflete uma resposta feminina única às restrições da ordem masculina dominante. Speaking Voices, Silencing Worlds, Silenced Voices, baseia-se na premissa de que todo conceito sociocultural histórico que é preservado na linguagem e que se repete em uma construção literária, interpretativa e textual estereotipada implica vários níveis de significado, implícita e explicitamente revelados e transmitida por diversas vozes. Nesta investigação sobre o significado do Dybbuk, meu objetivo é introduzir no coro de vozes acadêmicas sobre o assunto, vozes nas quais este ensaio se baseia e com as quais deve uma dívida de gratidão, algumas vozes até então silenciadas e perspectivas marginalizadas. Essas vozes são trazidas à tona no contexto de uma leitura baseada no gênero dos significados linguísticos suprimidos dos termos aqui analisados. A linguagem, que incorpora valores sociais e preserva construções de pensamento e modos de vida, permite examinar sob várias perspectivas a relação entre a linguagem preservada na literatura e no drama e a realidade concreta ou imaginativa que ela reflete. Os professores Yoram Bilu e Gedawai Anigal fizeram um trabalho fundamental sobre o Dybbuk na cultura judaica, e seus estudos foram de grande valor em meu trabalho aqui, mas o ponto de partida interpretativo que quero apresentar difere do deles, pois diz respeito à perspectiva de gênero sobre a questão e ao seu significado social vinculado à tradição cabalística. Tema esquecido pelo Coles de Plence no Dictionary Infernalis, e não coloquei no 4º volume, Esquecidos, da coleção Grimorium Verum, Carpe Nicrum, pois realmente não tive acesso anteriormente. Mas realmente tem muito campo a ser investigado para pessoas que procuram magia para se desenvolverem, ao invés de brincarem. Conceitos de Dybbuk na cultura judaica. Atualmente o termo Dybbuk, HEBR, Dybbuk, aderir, abraçar, descreve o fenômeno de apreensão do corpo de uma pessoa viva, que já tem sua própria alma, pelo espírito da pessoa anteriormente falecida que não conhece a paz. Borziminska e Zebrovsky, 2003, pag. 354. Assim, no corpo de uma pessoa ocupada pelo Dybbuk existem 2 almas, e cada uma delas tem sua própria biografia, muito parecido com o que atualmente no Brasil consideramos incorporações. De acordo com as crenças judaicas, as almas que entram em outros corpos geralmente são aquelas que, por causa de uma grande quantidade de pecados, tentam se purificar nos corpos de pessoas vivas. Às vezes, a alma de uma pessoa prematuramente falecida pode continuar e terminar a vida no corpo de outra pessoa. Vale ressaltar que o termo Dybbuk foi associado a um pecado de 2 maneiras. Por um lado, as almas pecadoras dos mortos buscam refúgio nos corpos de pessoas vivas e, por outro,
A presença de um espírito estranho é a manifestação de um pecado cometido pelos próprios portadores. Madeiska Pilchoa, 1988, p. 140. O Dybbuk controla uma parte da personalidade humana. Fala pela boca da vítima com a voz que não é natural para esta vítima. O espírito estranho pode ser expulso do transportador usando exorcismos. Mas antes o espírito deve ser persuadido a revelar sua identidade e uma restauração da unidade, deve ser feita para evitar que o espírito ocupe outra pessoa. Termen, 1994, p. 77. Embora o termo Dybbuk tenha aparecido pela primeira vez apenas por volta de 1680 no texto escrito em Yiddish na Volhynia, o mesmo fenômeno, descrito com outros nomes, já era conhecido na Idade Média. Scholem, 2010, pp. 261 a 264. A noção aos poucos conquistou o imaginário popular e no século XVIII tornou-se a ideia comum, além de ser tema de lendas e textos literários. A obra mais conhecida da literatura judaica, na qual o motivo do Dybbuk foi usado, é o drama de S. An Sky, o Dybbuk ou Entre Dois Mundos. O outro conceito fundamental do misticismo judaico, além do Dybbuk, é a transmigração das almas, HEB, Gilgul Nishemo, rotação das almas. Este conceito de uma nova entrada póstuma da alma em outra forma física, ser humano, animal ou objeto inanimado, apareceu inicialmente na corrente do judaísmo chamada caraísmo, mas alcançou sua forma completa na Cabala, Termen, 1994, pp. 294, menos 295. A reencarnação é descrita em um dos livros mais importantes do misticismo judaico, Sefer HaBair, Livro do Brilho. Quando Isaac Luria elaborou a doutrina da metempsicose no século XVI, seu alcance tornou-se tão popular que os místicos começaram a notar os elementos das almas bíblicas e talmudicas um no outro. Madeiska Pilchoa, 1988, p. 143. De acordo com a Cabala lurianica, cada alma plena, como um corpo, consiste em muitos elementos místicos, partes individuais de uma alma, ou seja, faíscas, podem entrar nos corpos. Em última instância, a transmigração de centelhas pode atuar como a reconstrução da forma plena de uma alma. Borziminska e Zebrovsky, 2003, p. 480. Mas na Cabala hebraica seguem princípios comuns tal qual o espiritismo brasileiro, de que as outras encarnações de uma alma durante a transmigração geralmente permitem que a alma se purifique e melhore gradualmente. Oshiman, 1997, pp. 246 a 249. Assim a alma reaparece no mundo para fazer penitência pelos pecados cometidos, e as repetidas descidas das almas dos justos podem ocorrer também para o bem do mundo a prestar assistência aos outros. Também na visão da Cabala as múltiplas encarnações são mais comuns no caso de missões particularmente difíceis e podem levar muitas gerações. Boas ações levam a um renascimento em forma humana, e más ações condenam as almas a residir em animais ou objetos, diferente daquela mitologia cinematográfica ou televisiva de que as pessoas vão para o inferno. Lembrem-se que desde o começo já lhes orientei que não existe inferno na Bíblia, mas Sheol, que originalmente significa mundo dos mortos,
Só que tradutores analfabetos do Vaticano o definem com inferno e todo mundo, principalmente pessoas influenciadas pela mídia de massa, repete sem saber o que é. Assim, a alma do morto retorna ao mundo terreno e vive em um novo corpo, geralmente de um bebê recém-nascido. Skolem, 2010, pp. 269 a 284. No corpo da criança vive apenas uma alma, mas pode ter várias biografias, porque pode acontecer que as biografias anteriores não sejam completamente apagadas da alma. Algumas almas, incapazes de encontrar um novo corpo para residir, tornam-se de books. Skolem, 1996, pp. 127 a 129. No drama de Anne Sky mencionado anteriormente, a fé comum na transmigração das almas é claramente visível. Um dos personagens, Mesla, também chamado de mensageiro ou velho andarilho, explica os eventos que ocorrem na pequena cidade da seguinte forma. Quando a alma de uma pessoa que ainda não morreu está destinada a entrar no corpo de uma pessoa que ainda não nasceu, uma luta acontece. Se o doente morrer, a criança virá ao mundo viva. Se o doente se recuperar, a criança nascerá morta. Ansky, 2002, pag. 11. O conceito de transmigração de almas e o Dybbuk desempenhou um papel importante durante séculos, não só no misticismo judaico, mas também no folclore, bem como na cultura popular e intelectual, tornando-se o tema de muitas obras artísticas. Cf. Nigel, 1994, Neil Groschel, 2000, Legutico, 2010. Elior, Bilu, Zakovich e Shinan, 2013. Na sua etimologia, o intercâmbio obrigatório em um meio de santidade e pureza é convenção social que encarna a ordem simbólico-cultural da estrutura de poder hegemônica em relação ao corpo e sua propriedade. Essa ordem convencional, dentro dos limites definidos pelos tabus, é descrita no hebraico bíblico por dois verbos, L e DBK. Em contraste, a relação sexual proibida, em um ambiente de impureza menstrual, impureza, incesto ou estupro, rompe os limites do tabu. O que é legalmente proibido ocorre na prática. E a desesperança que engendra em alguém forçado contra sua vontade a suportar essas relações pode vir a ser expressa pela violação dos limites do corpo e da alma da maneira chamada Dybbuk, que surgiu desde que Adão fez a filha Eva com Lilith. Quer dizer, depois que ele passou a chamar a mãe de demonia, quando foi ele que criou o primeiro Dybbuk. História. Numa coincidência da história humana, quando Jesus Cristo causou o rebuliço entre hebreus durante sua estadia no nosso planeta, foi também quando os romanos conseguiram atuar mudando o curso da história humana. O mundo bíblico antes dos romanos reconhecia uma série de papéis públicos para as mulheres, de atuarem como poetas e profetas, Miriam, Débora, Ruda, líderes políticos, Débora, Jezabel, Atalha, a rainha de Sabá, ou fontes de sabedoria e oferecer sábios conselhos, Abigail, de bom entendimento, conforme um Sam. 25:3, a sábia mulher de Tecoa, a rainha de Sabá. Mas depois dos tempos rabinicos, no entanto, a situação mudou. Assim, no mundo pós-romanos dos sábios rabinos, esses modos de socialização passaram a serem fechados para as mulheres e todos os tipos de autorrealização, exceto por meio do casamento e da maternidade, se tornaram impedidos.
bem-sucedidos. Devido à vida das mulheres na comunidade judaica passou a ser moldada pela posição dos sábios, que limitavam o lugar das mulheres ao lar e à família e as valorizavam apenas como esposas de seus maridos e mães de seus filhos. A sociedade rabínica as impede de círculos de santidade e estudo até hoje de participarem ativamente de ritos em sinagogas, no máximo como observadoras. Mas isso não nasceu entre hebreus, como meu comentário falsamente pode sugerir. Foi uma política sugerida pelo imperador romano Augusto no primeiro século d.C., ou seja, quando o cristianismo já começava a se espalhar pelo mundo, seja como raiz da oposição ou apenas reativa a este patriarcalismo já em suas origens. Por certo, o efeito na visão de mundo nestes sábios foi originado por estas reformas legais introduzidas pelo imperador romano Augusto. Com estas medidas conseguia castrar metade da intelectualidade hebraica que se espalhou pelo mundo a formar a força que os hebreus tinham até Jesus Cristo, obrigando-lhes depois a se espalharem como formigas em colônias, escravos da visão patriarcal romana, anulando a participação feminina e seus respectivos papéis. A instituição destas sugestões, as reformas hebraicas feitas pelo imperador romano Augustus visavam fortalecer a vida familiar de um ponto de vista androcêntrico a incentivar e reforçar a procriação. Outros estudiosos, no entanto, consideram a cosmovisão judaica e a legislação androcêntrica procriativa como um desenvolvimento sociocultural interno relacionado às disputas teológicas e jurídicas entre a escola de Hillel, que enfatizava a procriação, e a escola de Shammai, que adotou uma abordagem mais abstemia e posição ascética. As citações anteriores de fontes judaicas consagradas e influentes representam, em qualquer caso, apenas uma porcentagem muito pequena das premissas culturais e legais subjacentes que, em casos extremos, transformaram as mulheres em idiotas escravizadas, governadas por maridos que eram livres para espancá-las e impor seus direitos sobre a vontade delas, enquanto sobre elas se espera que sejam procriativas, dependentes, ignorantes e obedientes. Segundo a institucionalização destas regras após os romanos entre hebreus, a halacha discriminatória passou a ser uniforme em todas as comunidades judaicas e suas regras se aplicavam independentemente da localização geográfica. Todas as famílias felizes se assemelham. Seus princípios, estabelecidos sem exceção pelos homens, que possuíam autoridade intelectual exclusiva, por serem mais santos, por serem obrigados a observar os mandamentos, aplicavam-se igualmente a todas as mulheres subordinadas e a todos os homens dominantes. Mas o sofrimento que causou assumiu diversas formas. Cada família infeliz é infeliz à sua maneira, e cada comunidade tinha seus próprios mecanismos para expressar os diferentes direitos de homens e mulheres no mundo prático e impor a escravidão, discriminação, silêncio e exclusão em várias áreas. Em muitas comunidades, meninas de 12 anos eram casadas com meninos de 13 anos, e em algumas comunidades, as noivas eram superalimentadas e engordadas até a imobilidade para agradar seus maridos ou eram mantidas em quartos fechados até o casamento. Algumas comunidades permitiram relações sexuais entre empregadas e membros da família, e em algumas comunidades muitas mulheres em seu desespero fugiram para conventos cristãos. Então espero ter ilustrado que, ao contrário do que talvez eu tenha dito antes, o problema não está na Bíblia, mas no que fizeram dela.
Antes de Cristo talvez houvesse o mesmo problema em casos isolados, quanto mais afastados da comunidade um casal ou sua família fosse, mas desde os romanos a escravidão feminina que até hoje persiste, mas em menor grau, influencia em nossa sociedade. Será difícil agora compreender porque quanto mais afinco sigam as deturpações romanas do Antigo Testamento, principalmente nas sociedades hebraicas cristãs, maior é a necessidade das mulheres pelo menos praticarem a magia. Não é uma resposta absoluta, mas da mesma forma que pessoas espíritas médiums atualmente sentem necessidade de frequentarem terreiros para se sentirem bem, por via das vezes incorporando um espírito. Toda essa necromancia na Bíblia era motivo para apedrejamento e morte de quem isso fizesse. Não adianta brigar pelo que os espíritos falam. Está escrito naquela tradução mequetrefe que o ser humano seria obrigado a matar o outro ser humano pela mediunidade de incorporação, tragicamente chamada de possessão. Legado conforme relatado no livro Maicé, o livro dos contos, coleção de folclore publicada em 1602, descreve o primeiro caso já com o nome Dybbuk. Um jovem foi possuído pelo espírito errante, Gilgul, de um homem morto que se afogou no mar. A alma do homem passou para uma vaca, a vaca tinha ido pastar e o proprietário a vendeu a um judeu. O judeu estava prestes a abater a vaca justo quando o jovem passou, a alma voou para o corpo do jovem. Uma vez instalado em sua nova casa, assumiu a vontade, mente e corpo do jovem homem. O jovem tornou-se em seu fantoche. Sábios vieram para ajudar. Eles perguntaram, quem é você? E o Dybbuk falou. Ele disse que se afogou no mar e, como seu corpo falecido não se recuperou, sua esposa não teve permissão para se casar novamente e acabou se tornando uma prostituta. Esses acontecimentos o deixaram infeliz, mas ele também suportou a culpa de ter cometido adultério quando estava vivo. Suas confissões suscitaram confissões de alguns de seus ouvintes em cujos corações ele podia ver, agindo assim como um agente para corrigir seus erros. Ele foi finalmente persuadido a partir. Depois disso, centenas de contos de Dybbuk habitando mulheres e homens comuns começaram a surgir em toda a Europa Oriental. As entradas do Dybbuk não estavam necessariamente ligadas a qualquer dano ou relacionamento anterior, apenas acidentes esperando para acontecerem. Às vezes, a possessão pode ser atribuída a alguma leve violação do ritual ou desrespeito às advertências sobre espíritos impuros. Entrar na água, especialmente o mikve, um banho ritual, era cheio de perigos. Sempre se pode sair como outra pessoa, numa fácil interpretação do qual nunca foram os demônios os semeadores do mal, mas pessoas malignas que mais buscavam controlar até mesmo o desenvolvimento espiritual das pessoas, sentenciariam até banhos de limpeza que terreiros nos propõem e ao menos muito agradáveis são, como algo nocivo. Assim, depois de 1602 o que tinha outros nomes em variados povos, passou a se denominar Baibuk e várias mulheres demoníacas surgiram das águas nessas histórias. A voz, o gesto e o comportamento da pessoa como Dybbuk são sempre estranhos o suficiente para alarmar íntimos, família e amigos. Paradoxalmente, embora toda ação ocorra dentro do hospedeiro humano, sua mente seria apagada na incorporação, então todas as histórias de Dybbuk são contadas, não por sujeitos, mas por testemunhas do fenômeno. No original o Dybbuk, uma maravilhosa peça em Yiddish do folclorista S. Ansky, é uma história de amor mística em que o Dybbuk não é um espírito errante, mas um estudioso vivo que literalmente morre pelo amor de uma jovem quando seu pai a dá em casamento a outro homem.
Na noite de núpcias, ele entra em seu corpo, fazendo com que ela se comporte como uma possuída. Um rabino é chamado e logo verifica que isso aconteceu porque seu pai quebrou um voto ao amigo morto. Ele havia prometido dar ao filho desse homem, o erudito, sua filha em casamento. Um julgamento acontece e o pai tenta fazer as pazes, e o Dybbuk promete deixar o corpo de seu verdadeiro amor, mas ele entra em sua alma, e ela escolhe ir para o outro mundo com ele, seu noivo destinado. Fuga das normas PRESSORAS romano-hebraicas. A pesquisadora israelense do misticismo judaico, Rachel Elior, 2014, pp. 57 a 59, propõe uma interessante interpretação do fenômeno do Dybbuk, como forma de evitar a submissão às normas ditadas pela ordem patriarcal das comunidades judaicas tradicionais, desde o rabinismo, entre outras, o costume dos casamentos arranjados. Assim, os comportamentos descontrolados, diferentes estados de consciência ou uma doença, por um lado sendo resposta à violência e repressão sofridas e, por outro lado, sendo muitas vezes a única forma de expressar a própria identidade, que se explicam tradicionalmente em termos de interferência de poderes externos, espírito maligno, demônio, Dybbuk. Assim, a vítima de um Dybbuk, perdendo o controle da mente e do corpo, era dispensada de obedecer regras do sistema social autoritário. O equilíbrio entre categorias aparentemente binárias de vida e morte ou masculinidade e feminilidade despertou o medo na comunidade que buscava a cura de um endemoniado e, assim, restauração da ordem anterior. Elior, 2010, pp. 443 a 444, vê o fenômeno discutido em um amplo contexto histórico e social, e convence que a loucura foi muitas vezes um asilo para aqueles que não aceitavam as normas comuns naquele lugar e tempo particulares. Muitas mulheres criativas sofriam de distúrbios físicos ou mentais, o que, em certa medida, lhes permitia retirar-se da comunidade e arranjar um espaço onde criassem suas próprias regras. Entre os artistas que tiveram essa experiência, a dissidência das normas sociais expressas por comportamentos considerados insanos. A pesquisadora cita a própria Iona Wolasch, além de Emily Dickinson, Virginia Woolf e Sylvia Plath. Wolasch, como já foi dito anteriormente, com sua vida e poesia se rebelou contra a mentalidade contemporânea patriarcal e puritana israelense. Sua abordagem intransigente de suas obras, onde ela enfatizava a autenticidade da experiência, foi descrita por Shabtai como escrita total, 2006, pxvi, lutando com seus ataques de frenesi e medo, delírios, alucinações, insônia e, finalmente, suas estadias em hospitais psiquiátricos. A poetisa descreveu como uma noite necessária, sem a qual seria impossível alcançar a luz interna oculta. Shabtai, 2006, página XX. Voltando ao modo de explicação do fenômeno da apreensão por Dybbuk apresentado por Rachel Elior, interpretemos a vida e obra de Iona Wolasch como resposta às normas culturais e religiosas opressoras, e imperativo a categorizar todos os objetos e fenômenos do mundo social, estados alternativos de consciência, experimentados pela poetisa e descritos por ela em suas obras, podem, portanto, serem interpretados como fuga de limites e expectativas. Daí a presença frequente de um Dybbuk, figura que questiona a ordem binária, nas obras dos artistas. Seidiman, 2003, p. 236. Imagem da loucura,
interpretada pela comunidade como atividade de forças externas obscuras e reação a normas restritivas e patriarcais, pode ser encontrada entre outras no texto. Cornélia. No meio da noite o demônio apareceu e disse a Cornélia: esta é a hora e Cornélia quem não tem iniciativa e ela deve. Cornélia e o demônio foram andando no meio da noite para colher urtigas. O demônio se cansou e desistiu. Cornélia tem uma erupção de urtiga e ela escolheu realmente. Você pode ter pensado Cornélia era uma demônio vermelha de manhã. As pessoas fizeram isso com ela porque eles achavam que Cornélia era uma demônio vermelha e Cornélia não sabia. Ela sempre pensou que eles fazem isso com ela porque ela é Cornélia. Wallace, 2006, p. 4. No plano narrativo, o início do poema traz a imagem de um demônio que aparece na personagem título do poema e entra em seu corpo à noite para colher urtigas, plantas medicinais e venenosas simultaneamente. A princípio a heroína provavelmente não quer fazer isso e não é ideia dela. Ela não tem iniciativa e deve, mas aos poucos ela se torna mais ativa e depois, mesmo sozinha, vai catando urtigas. Embora o demônio canseie e desistir, essa expedição noturna resulta na erupção de urtiga de Cornélia, que pode ser entendida tanto como uma erupção mórbida quanto uma floração completa. Essa aparência em particular faz com que as pessoas a considerem uma demônio vermelha e a tratem de tal maneira. Eles fazem isso com ela. A palavra sempre sugere que essas não são ações pontuais, mas práticas repetidas. No entanto, não está claro o que as pessoas ao seu redor exatamente fazem com Cornélia. Em hebraico esse verbo tem conotações eróticas e se seguirmos esse significado, as pessoas abusariam sexualmente de Cornélia. Tzamir, 2006, p. 243. Mas se nos inclinarmos para os significados sociais, eles podem fazer sua corte, mal ou vergonha. Independentemente da interpretação escolhida, parece que a própria heroína aparentemente não está ciente do motivo pelo qual as pessoas ao seu redor a tratam dessa maneira ou da própria opinião. Por sua vez, a história da heroína no plano metafórico pode ser lida na categoria da parábola da mulher como vítima da opressão sociossexual. Então Cornélia simbolizaria uma mulher obediente às regras da cultura patriarcal, que a proíbe de admitir que sente atração sexual. Mas quando ela é tentada e vai colher urtigas no meio da noite, ou seja, ela faz uma relação sexual, ela descobre a fonte do prazer nisso e se dedica inteiramente a isso. Este caso de amor, por um lado, faz Cornélia florescer, mas por outro lado, seu novo estado, sua descoberta da sexualidade também é visível para outras pessoas para quem ela se torna uma demônio vermelha. Assim, quando a heroína é aliviada do fardo da dupla moral, ela ao mesmo tempo descobre que tem que pagar caro por sua liberdade. Ela é considerada possuída por espíritos malignos porque tal interpretação social explica sua oposição às normas vigentes na comunidade. O Dybbuk e a bruxaria. Durante o final da Idade Média e início do período moderno, o mundo judaico tornou-se intensamente consciente da polaridade entre exílio e redenção. Surgiu uma visão de mundo mística e dualista em que as manifestações do exílio eram associadas ao mal e ao domínio do Sitra Ahra, o outro lado.
Enquanto as manifestações de redenção eram associadas ao bem e ao domínio do Citra de Kedusha, o lado santo, as expressões abstratas e as representações simbólicas desses dois planos, que uniam o mundo oculto ao revelado através da experiência do exílio e da esperança de redenção, marcaram o mundo conceitual da Cabala e assumiram uma nova imagem literária que exerceu ampla influência na cultura judaica. A literatura cabalística estabeleceu uma visão de mundo dualista que distinguia entre, por um lado, as forças da santidade, ligadas à redenção e ao mundo supremo da vida eterna além dos limites do tempo e do espaço, e, por outro, as forças da impureza, ligado ao exílio e ao mundo abaixo, o mundo ameaçador da morte. Os escritores dessa literatura estabeleceram dois conjuntos de conceitos interligados. Um conjunto de conceitos refere-se ao lado impuro, associado ao Citra Ara, espíritos malignos, externalidades, demônios, Dibuques e as almas dos ímpios e pecadores falecidos. O segundo conjunto de conceitos relaciona-se com o lado puro e sagrado, associado ao Citra de Kedusha, a Shekinah, Espíritos Santos, anjos, Magidim, fala da Shekinah e ligação com os seres celestiais e com cabalistas e pessoas justas. No mundo cristão daquele período, entretanto, desenvolveu-se uma polaridade entre fé e apostasia, representadas respectivamente nas imagens da Igreja e de Satanás. Trabalhos do final do século XV sobre Satanás e feitiçaria como Maleus Maleficarum, o martelo das bruxas, amplamente difundida durante os séculos XVI e XVII, tratam a possessão como aflição de Satanás e afirmam que ela é provocada por feitiçaria. A grande maioria dos acusados de feitiçaria eram mulheres, assim como a grande maioria dos possuídos por dibuques eram mulheres. A literatura sobre a perseguição de bruxas pela Igreja e seus agentes assume claramente que uma possessão implica a entrada de Satanás no corpo de um pecador para falar de sua garganta. Essa entrada foi entendida como união sexual entre Satanás e a bruxa, e o corpo da bruxa foi até mesmo tomado como refúgio de Satanás. Ao longo dos séculos XVI e XVII e no século XVIII, o mundo cristão regularmente queimava bruxas, que eram vistas como aliadas de Satanás, como produtoras de possessão, ou como possuídas por Satanás ou por um demônio. Essa prática era a consequência natural de considerar a feitiçaria como um pecado satânico e como uma província especial das mulheres. O número de vítimas da perseguição de bruxas durante esse período, um período associado, ironicamente, ao humanismo, ao Renascimento e ao início da modernidade, foi estimado entre 300 mil e 1 milhão de homens e mulheres. O aparecimento do poder de Satanás através das várias formas de doença mental era um assunto de interesse para a Igreja, que procurava aguçar a dicotomia entre fé e apostasia, manifestada nas dicotomias entre o serviço sagrado da Igreja, por um lado, e o satanismo e a feitiçaria, por outro, e entre as respectivas representações terrenas do bem e do mal, o clero e as bruxas. Ou seja, isso nunca foi para curar, mas para praticar a política do Vaticano. Pessoas mentalmente doentes, mulheres histéricas apanhadas pelo terror, mulheres solteiras, epiléticos e homens ou mulheres deprimidos ou estranhos, todos os quais falhavam em agir de acordo com as normas aceitas, eram considerados adequados para serem penetrados por Satanás. Teólogos cristãos,
que queriam usar essas perseguições para aumentar o poder da Igreja. Argumentavam que quem não acredita na existência de Satanás e na realidade da feitiçaria e possessão demoníaca também não acredita em Deus, a Igreja, ou o Espírito Santo. Seguiu-se que melhorar a imagem de Satanás e travar uma guerra pública contra ele, portanto, engrandeceria a Igreja e reforçaria sua posição dominante dentro dos círculos da Igreja. A possessão demoníaca era considerada uma manifestação de Satanás e um castigo incorrido por um pecador. No entanto, não se enquadrava nas leis penais da Igreja. A feitiçaria, em contraste, que poderia provocar uma possessão demoníaca ou satânica, foi tratada pela Bíblia como uma ofensa capital. Não deixarás viver uma feiticeira, Ex. 10 e 17 da noite, de acordo com o precedente bíblico. Conforme interpretado no Novo Testamento e nos escritos dos padres da Igreja, a lei da Igreja tornou a feitiçaria um crime punível com tortura e queima na fogueira. Por causa desse aspecto criminoso, os relatos de feitiçaria e bruxas lançando feitiços de possessão demoníaca ou apreendidos por Satanás são, em sua maioria, relatos legais encontrados principalmente em escritos da Igreja e na literatura jurídica da Inquisição. Narrativas e judaicas do século XVI e posteriores apresentam um quadro diferente. Satanás é uma figura marginal, e o que não é preocupação da lei criminal terrena. Judeus que viviam sob cruz ou crescente não podiam julgar crimes capitais, pois geralmente não tinham autonomia em relação ao direito penal. Assim não poderiam ter perseguido as bruxas, mesmo que quisessem. O pergaminho de Aimã, escrito no sul da Itália no século XI, inclui histórias contadas na comunidade judaica de bruxas que atacavam crianças. Sefer Hasidim, escrito em Esquinas do século XIII, Franco-Alemanha, atesta a crença nos círculos judaicos medievais da existência de bruxas, mas não traça a conexão, tão comum no mundo cristão, entre Satanás e bruxas por um lado e de buques por outro. A partir do século XVI, todos os relatos sobreviventes de dibuques no mundo judaico lidam com as almas desencarnadas de pecadores perversos. Parece que, do ponto de vista da comunidade judaica dos séculos XVI e XVII, essas almas desencarnadas de pecadores eram vistas como parte da evidência conclusiva de fenômenos sobrenaturais, cuja existência foi recrutada contra novos argumentos racionais desconcertantes do início da Era Moderna. Período, expresso em círculos cristãos e judeus. Esses argumentos buscavam abandonar as crenças na eternidade da alma e na veracidade do castigo divino após a morte, referente ao purgatório, Gehinnom, inferno, demônios e transmigração das almas. As histórias de que aumentaram o sistema moral de recompensa e punição além das restrições do mundo visível. Eles o fizeram demonstrando na arena pública a história do pecado e seu castigo. Por causa de suas graves ofensas, esses pecadores estão condenados a vagar inquietos após a morte. Negados o sepultamento adequado e o descanso apropriado no mundo dos mortos e sujeito ao tormento eterno e perseguição. O corpo infiltrado pela alma desencarnada é considerado um lugar de repouso e abrigo, pois enquanto a alma permanece dentro de um corpo vivo, não pode ser tocada pelos demônios e anjos destruidores que a perseguem para impor castigos. R. Elijah Falcon.
escreveu em meados do século XVI nas observações finais de um relatório sobre uma possessão que ele testemunhou em Seyfide. E o olho que vê este meu escrito e o ouvido que o ouve creia com fé completa como se ele tivesse ouvido isso da boca do Espírito. E devesse temer e ter medo e acreditar em tudo o que está escrito na Torá e nas palavras dos rabinos de memória abençoada, e sua alma se apegar a Deus. E a Sif defende que este relato de possessão, como tantos outros, não deve ser lido como meros relatos factuais referentes à história da possessão espiritual, pois o escritor tem um objetivo explícito: fazer proselitismo e fortalecer a crença em Deus e seus mandamentos, em uma geração que começou a perder o controle sobre ele. Dualidade de DYBBOKS. Demônios similares, aparência, atribuições, sigilos e cantos. Não existem padrões, pois Dibuques são na maioria os vários espíritos humanos buscando o reencarne, que seja provisoriamente, ou você pode considerar todos como Dibuques ao reencarne definitivo. Ou caso acredite que existem humanos demônios. Isso caso você se enganou com a mensagem falsa de que o mal esteja fora do ser humano e as pessoas maiores assassinas e criminosas são inocentes. Longe da inocência e de um perdão que você tenha dado a outra pessoa para você se limpar das culpas que deu ou dará pelo crime que a pessoa criminosa lhe cometeu, seja para si ou para a pessoa criminosa, nestes casos de atribuir ao oculto ou a algum tipo de fantasma do que aos humanos culpados a fonte do mal. Mas parece que o mal dominou teu intelecto e possivelmente neste caso você tem o mal dentro de si. Por outro lado, caso saiba que em todos nós existe o bem e o mal, variando apenas nas escolhas que fazemos, na nossa contraparte espiritual, ou da alma que aqui hebreus assimilaram como Dibuk. Então pode incluir todo o espiritismo e religiões que lidam com o espiritismo como excelentes fontes para começar a magia com Dibuques. Só que neste caso não me obrigue a incluir aqui, senão quando eu fizer 80 anos ainda faltarão temas para eu abordar na magia com espíritos. Bom, como já lhes trouxe uma cultura peculiar que inclui também na mitologia de Setúlio, como o Pazuzu. Deixo claro que a intenção destes vídeos é explorar os ícones abordados em muitos livros de magia negra, mas nem todos. A mitologia do livro de Oberon, por exemplo, foi ocultada, pois a maioria dos nomes são exclusivos desta obra, dificultando muito a exploração em pactos. Falando em pactos, convido vocês todos e todas a apreciarem o e-book que lancei orientando sobre pactos sexuais com demons. Agora disponível da mesma forma que o Pacto de Prosperidade com Demons, onde em ambos menciono o que não está na coleção Grimorium Verum. Carpe Noctem, sobre a visão de por que fazer ou não e quais pactos com quais demons, ao invés da parte operacional amplamente abordada na coleção. Estão baratinhos, inclusive a obra também lançada em inglês. Isto pode servir também aos inúmeros rituais na internet que explicam como fazer, mas sem qualquer orientação sobre quando e detalhes sobre para que usar. Então nestes e-books estão sugestões quanto aos nomes de demons usados com maior proveito num tipo de pacto de prosperidade ou sexual do que outro dentro de cada tema. Isso porque a possibilidade de escolher algumas alternativas pode trazer resultados pelo menos mais rápidos do que outros, desde que realizadas as atividades devidamente. E estas dicas também são para quem já faz pactos para prosperidade e para magia sexual com demons. Não são apenas para quem compra ou já tem a coleção Grimorium Verum, Carpe Noctem, mas praticantes de pactos sob outros métodos.
Como por ser e-book, preferi já lançar e comercializar cada um destes pela Amazon pelo valor de R$3. Porém informo desde já que quando disponibilizado no site poderão emprestar gratuitamente pelo sistema deles chamado Kindle Unlimited. Como o assunto é sobre e-books, diante da minha antes fraca presença neste segmento, decidi oferecer um e-book sensacional principalmente para iniciantes, que podem operar em seus próprios lares com os chamados IMPS. Aliás, este e-book foi a razão de minha pausa na produção de vídeos aqui no YouTube no mês de janeiro de 2022. Este e-book com algumas informações sobre do curso que tive do Freiter J.R.R. Abraão. Outros livros e cursos já de domínio público na internet, mas que em nenhum consegui encontrar sobre o tema da minha obra lançada em português e inglês chamada IMP do Amor, Método Moderno de Operar Diabretes. Nesta obra, além de operações para desenvolverem o amor próprio, o amor de e para amigos e familiares, também desenvolver a relação amorosa com as pessoas pretendidas ou já em relação. Claro que não poderia esquecer a forma como desfazer-se destes laços em relações prejudiciais aos sentimentos das pessoas. Vamos diferenciar aqui a poligamia dos ritos do poliamor ausentes nesta obra, mas no futuro pretendo lançar quando o pessoal realmente mostrar interesse no assunto. Então vou empurrando com a barriga o prazo para lançar esta obra. São vários ritos detalhados que eu nunca vi antes, com muitas atividades de feitiçarias devidamente orientadas dentro de garrafas. Além do grande conteúdo apresentado e sugerido pelo J.R.R. Abraão em seu curso chamado Família, também recebi forte influência das obras do S. Rob, mas definitivamente ampliado enormemente os ritos de um simples pedir e aconteceu. A efetividade dos IMPS tanto nas minhas obras assim como na do S. Rob e no curso do J.R.R. Abraão são potencializados pelo uso. Isso significa que quanto mais o usar, mais poder dará ao mesmo, e todos os ritos na obra do IMP do Amor seguem este paradigma. Aliás, o Abraão com seu vasto jargão prático já aceitou ser o responsável a fazer as entrevistas que propus no começo deste vídeo. Mas voltando ao tópico dos IMPS, ainda escrevo sobre o IMP de proteção e estou no final, pois julgo necessidade urgente na histeria construída pela extrema mídia e pessoas irresponsáveis que fazem um trabalho podre a espalhar o caos em consequência. Sim, o caos que me motivou a escrever esta obra, mas literalmente não o produzo, apenas escrevo como vítima, tal qual as pessoas leitoras. O mais interessante é que, após se familiarizar com a energia que utilizo de base, inclusive com o vídeo aqui no YouTube que já postei, qualquer pessoa ciente daquilo que trabalha para o amor pode utilizar. Tanto os e-books dos IMPS como os dos pactos aqui declarados são alugados gratuitamente no recurso da Amazon chamado Kindle Unlimited. Claro, para assinar este serviço da Amazon paga R$ 19,90 por mês. Mas pode baixar centenas de livros ou mais além dos e-books que lancei, desde que guarde na tua carteira Kindle Unlimited da Amazon agora 20 livros no máximo e devolve um para alugar ou emprestar, como prefira definir, um novo e-book. Ou depois pode voltar a ser o limite de apenas 10 livros como antes. Ao chegar nestes limites precisa devolver um livro para alugar outro novo.
Novamente a você que assiste este vídeo e, independente do qual longo é este período de teu apoio. Agora que meus livros desta coleção já estão disponíveis, oriento-lhes desde já que neles estão incluídas atividades introdutórias facilmente adaptáveis a cada um dos demons no primeiro volume chamado Introdução, para podermos trazer nestas práticas resultados concretos e um desenvolvimento humano amplo. Ao mesmo tempo, para termos maior facilidade em chegarmos às nossas metas sem a obrigatoriedade de atuar exclusivamente por pactos, ainda que esta opção esteja declarada na obra. Depois, nos outros volumes, as informações separadas nos 3 segmentos focados em cada daimon e seus servidores, caso tenham alta hierarquia, baixa hierarquia e o último esquecidos. Assim como a maioria dos livros por mim publicados sobre a prática da magia, estes são para que vocês as façam. A coleção Grimorium Verum, Carpe Nigrum, publicado por mim enquanto impresso e disponível na editora Book 2 com a vantagem de poderem acompanhar o processo de impressão e envio de cada livro. Isso mesmo. O livro chega virgem para você, sem a possibilidade da transmissão de vírus, bactérias ou demais problemas que o manuseio coletivo em livrarias infelizmente oferece. A segunda edição do livro, agora numa coleção inovadora, não tem capa dura, para baratear o preço dos livros, mas tem 4 volumes muito mais completos e modernizados que servem para neófitos, iniciantes, praticantes e também mestres, com informações realmente atualizadas para a operação na demonologia não encontradas em conjunto no mundo todo. Isso posso afirmar com segurança. Você também pode adquirir pela Amazon, pela estante virtual, pelo Submarino, pela Americanas, pela Shoptime, pelo Magalu, ou outras livrarias online que possuam promoções e vantagens no preço final. Aliás, caso não mencionei a tua livraria que disponibiliza a venda destas obras, avisa nos comentários para eu poder lhes divulgar. Mas voltando a estes 4 volumes da agora, coleção Grimorium Verum, Carpe Nigrum, eles têm tamanho A4 de 297 por 210 mm. O total do primeiro volume passa a 650 páginas, do segundo volume ultrapassa 650 páginas e o total do quarto volume ultrapassa 640 páginas. Na coleção há variedade de demons além destes que passo nos vídeos em apenas uma das maiores no mundo com atividades práticas e nunca vistas numa obra apenas fora de enciclopédias, ou seja, verdadeiro Grimorium de fato que nos passa informações muito amplas. Entendam que, apesar de salgado o preço, ao receberem cada um dos volumes entenderão que são baratos pelo que cada um vale. É isso, pessoal. Agradeço o apoio enorme que todos e todas me ofereceram assistindo este e os outros vídeos, pois me auxiliam a desenvolver mais livros e também estes novos vídeos com muitas informações inéditas aqui no Brasil, na língua portuguesa, quando falo mais da prática do que de outros livros além das bibliografias. Novamente agradeço às pessoas patrocinadoras que compram meus vários livros em volume cada vez maior e também simpatizantes das práticas ou sob minha orientação, ou me solicitando a fazê-las com êxito crescente. Aliás, caso precise de meus serviços, agora que acabei a coleção poderei lhe atender com mais dedicação. Entre em contato somente pelo WhatsApp no número apresentado na descrição deste vídeo. Sou e continuo aberto a sempre aprender mais, inclusive também com vossas críticas nos comentários embaixo, pois sou tão humano quanto vocês e também posso errar. Mas lembrem-se, sou eterno aprendiz,
E claro que sempre gostaria de ponderar com vocês vossas argumentações, considerações, apontamentos ou dicas sobre o que falei ou deixei de falar, ok? Aí embaixo, teclem seus comentários para que, tão breve eu possa, pelo menos eu lhes responda e também aprenda com vocês. Ou apenas deixe o like de apreciação. É isso, pessoal. Ok. Obrigadão pelo apoio e até o próximo vídeo. Abração. Fui.